Quando você ouve falar de open source, entre outras coisas, muita gente fala, não, eu uso porque é grátis, eu uso porque é de graça, tal. Na verdade, isso não foi o motivo que me trouxe ao mundo do open source, principalmente do Linux, não. Tá? Muita gente acha que é questão financeira, não é. Primeiro que quando a gente fala de open source, não necessariamente significa alguma coisa gratuita, tá? Não é obrigação de ser de graça. O open source ele geralmente está associado com a ideia de que o código-fonte daquilo ali está disponível para que você possa utilizar e principalmente que você possa auditar, que você possa olhar o que tem dentro e saber se tem alguma falha, intencional ou não. Muita gente às vezes coloca, né, sistemas operacionais pagos aí já foram conhecidos por abrir brecha intencional para NSA, para ser investigado. Você pode pensar que esse software aqui ele tem uma falha que é fácil de corrigir, mas você não consegue porque você não tem acesso ao código. Então, um dos principais conceitos do open source, tá, é ter o código aberto. O código-fonte dele é aberto e livre para que você possa olhar, se você achar necessário, para que você possa modificar e usar se você quiser. Você pode modificar e sugerir a modificação para o mantenedor principal. Eu já vi gente explicando isso, uma receita de bolo que você pode compartilhar com todo mundo e tal. Não é bem assim não. Na verdade, o software ele tem um principal que geralmente ou é a empresa ou organização que cuida ou é uma pessoa que cuida. Ele é o responsável mais conhecido como o divulgador daquele software, como a Apache, que é divulgado pela Fundação Apache, como a SSH, que é divulgado pela Fundação OpenBSD. Então eles são os responsáveis. Se você baixa esse software de outro lugar, tá? Esse código-fonte pelo menos de outro lugar, você desconfia, porque não é o cara, não é o principal, não é o criador, não é o único mantenedor. Então, quando você sugere para esse cara uma mudança no software e ele aceita, todo mundo a partir dali vai receber aquela mudança. Então, você consegue ter, sim, uma colaboração muito grande. Então, a primeira coisa do software livre que me atraiu foi que eu tive que aprender muito mais sobre protocolo, sobre programação, sobre redes, mas principalmente foi a questão de o software ser lá aberto. Ele está lá disponível para quem quiser olhar, quem souber de programação, não é qualquer pessoa vai olhar. Quem souber de programação e quiser olhar o código-fonte vai descobrir se tem ou não uma falha ali dentro. Vai descobrir se tem ou não um problema que pode, inclusive, prejudicar o funcionamento do seu hardware, ou um problema que pode vazar dados da sua empresa para outro lugar. Você consegue saber. Então, não confunda a questão do gratuito, porque é uma das coisas que acaba sendo, porque eles distribuem o software porque também receberam gratuitamente muitas vezes. Mas não é uma coisa que você tem a obrigação de estar de graça disponível, não. Mas ele pode sim, na maioria dos casos dos softwares open source, como o GNU Linux, como o LibreOffice e outras coisas, estão disponíveis porque um grupo de pessoas e até empresas como a IBM, Red Hat, por exemplo, como a OpenSUSE, eles se reúnem, tá, para distribuir um software porque eles mesmos usam, porque eles mesmos precisam desse software para gerar serviços. A maioria das empresas que trabalham com open source, por exemplo, elas não estão focadas na venda do software em si, apesar de que há a venda, mas é muito mais nos contratos de suporte, um contrato de manutenção, um contrato de prestação de serviço. Eles focam mais no serviço e no profissional do que no próprio software em si. Inclusive, você vê muito dessa filosofia, acabou que apareceu na Microsoft nos últimos anos. Eles estão muito focados em venda de serviço. Eles estão focados, compre um Exchange, compre um Windows. Estão mais focados em você colocar a sua estrutura no Azure, da nuvem deles, que inclusive a parte de roteamento, eles têm softwares derivados de Linux lá. Você está muito interessado que você compre um serviço dele, que você alugue o software, digamos assim, do que você comprar um software, instalar na sua máquina e ficar usando. Então essa parte da filosofia que é importante, entender que open source não é grátis. Ninguém tem obrigação de dar um software de graça. As pessoas distribuem o software porque faz parte daquilo que elas trabalham também. Elas têm essa intenção de trazer para você aquilo que muitas vezes elas receberam também de código-fonte aberto, receberam sem nenhum ônus, sem ter que gastar nada por isso. Mas a ideia é trazer o software, é trazer para você uma inovação muitas vezes, e você, às vezes sendo um programador, você sabe muito mais ou tem uma ideia muito mais avançada do que o desenvolvedor original. Você consegue trazer uma melhoria no software que o próprio criador não pensou. Imagina só, numa empresa você não tem, você está limitado a um grupo pequeno de programadores de código fechado, você está limitado a um grupo pequeno de programadores ali que só eles vão mexer no software, só eles vão ter ideia.
E muitas vezes os caras convivem tanto junto que acabam pensando parecido. Ninguém vem com uma ideia doida, disruptiva, pronta ali para criar uma novidade, incrementar o software e fazer avançar anos-luz, digamos assim, em relação aos outros softwares. Mas quando você tem milhões de pessoas com acesso ao software, e a maioria dos softwares open source é assim, você pode chegar lá e pegar o software e olhar ele inteirinho, código-fonte, pô, isso aqui tá ruim, isso aqui tá bom, eu vou melhorar, eu vou mudar, sugerir a mudança e a mudança é aceita pelo principal mantenedor. E se você viu que a tua mudança foi muito boa e o mantenedor não aceitou, você tem a opção de fazer um fork. Existe muito isso. Um fork de um projeto, que é uma divisão. Então você pega aquele software, continua mantendo todos os créditos de quem criou. Uma das coisas da licença, e a principal licença é a GPL, ela exige que você mantenha todos os nomes de quem criou, dando os devidos créditos ali, tá? E criar um projeto derivado, criando um projeto que sobrevive a partir dali. Como é o caso, por exemplo, do próprio LibreOffice. O LibreOffice veio do StarOffice, tá? O StarOffice era um Office distribuído, inclusive aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro especificamente, para escolas. Aí o StarOffice tinha um código-fonte aberto e ele parou o desenvolvimento por um tempo ali e veio uma fundação e criou o LibreOffice, que foi derivado daquele software. Aquele software continua sendo desenvolvido hoje pela Fundação Apache, mas o LibreOffice, que ele, na verdade é um projeto derivado, cresceu, ganhou o mundo e hoje é um dos softwares de escritório mais utilizados aí. É um concorrente de peso, sim, para muitas empresas em relação ao Microsoft Office. Então você tem essa liberdade. Toda a questão do software livre é liberdade. Liberdade para usar, liberdade para alterar, se for necessário, e liberdade para criar um novo em cima daquele ali, se for preciso. Mas não confunda open source com de graça, com gratuito. Não é uma obrigação. Mas na maioria dos casos, tudo que for rodar na sua máquina não vai custar dinheiro. O foco é sempre no profissional, no desenvolvedor que cria. Você vai pagar para ele criar funções. Por exemplo, se você é uma empresa, você paga para ele criar funções específicas para a sua empresa. Você paga para um desenvolvedor para ele alterar o software para funcionar na sua empresa. Você paga para um profissional de infraestrutura, um sysadmin, para implementar um software, para criar uma infraestrutura para rodar na sua empresa. É esse que é o foco do open source. Eu espero que vocês tenham esclarecido um pouquinho dessa ideia com esse vídeo. Obrigado.